bem-vindos a mais um Pode Isso, Pede. Esse é o seu podcast para falar sobre maternidade, infância e todas aquelas dúvidas do cotidiano com seus filhos. Meu nome é Ana, eu sou pediatra e mãe. Meu nome é Malu, eu sou pediatra, mãe, e hoje nós vamos falar sobre sono infantil. Para falar sobre esse tema, que é o calcanhar de Aquiles de toda mãe, de toda família e de todo pediatra, a gente trouxe uma pessoa que é referência no assunto, é a Letícia Soster. Ela é neurologista infantil, neurofisiologista clínica e médica do sono pela USP. Fez doutorado pela USP em parceria com a Università La Sapienza em Roma. Pós-doutorado pela USP e pela Université Paris Cité, em Paris. E formou-se em neurofisiologia pela USP em parceria com a Case Western Reserve University em Cleveland. E atualmente é responsável pelo serviço de sono infantil do HC, FMUSP, Instituto da Criança, e coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Israelita Albert Einstein. Letícia, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, meninas. Muito obrigada. Letícia, no consultório, sono é um tema que gera muita demanda das famílias. E eu percebo que as expectativas nem sempre são muito bem alinhadas, né? Então, falando no sono da criança no primeiro ano de vida, que a gente sabe que no comecinho, quando chega da maternidade, é um bebê que ainda não diferencia bem dia e noite, mas que já é possível a gente começar a trabalhar isso no bebê para que ele vá aos pouquinhos fazendo essa diferença. É um bebê que a gente sabe que dorme a maior parte do dia, né? Esperado que durma aí entre 18 e 20 horas, né? Nos primeiros dias pós-chegada da maternidade. Eu queria saber de você, o que você considera o normal, o esperado? Porque eu percebo que muitas vezes as famílias têm expectativas de que a criança tenha um sono melhor do que é o esperado, mas outras vezes também as famílias já vão contando que essa criança não é esperado que durma, não entendem também o papel do sono como algo reparador para um bebê já bem pequeno. Então, eu queria que você, por favor, contextualizasse a gente, para a gente falar para quem está nos escutando, nos assistindo, o que a gente espera do sono no primeiro ano de vida da criança. Eu acho que essa pergunta é extremamente importante, porque a base de tudo, principalmente dos principais distúrbios de sono no primeiro ano de vida, que se relacionam à dificuldade de iniciar ou manter o sono, eles passam por um desconhecimento de boa parte da população e às vezes até de nós pediatras, eu sou pediatra de formação também, mas de nós pediatras do que é fisiológico, do que é funcional, do que é normal. Né? Então acho que isso é uma coisa muito importante. Existe uma variabilidade entre o normal que vai de fatores culturais e vai de exposição luminosa, vai da idade da criança, vai de condições de parto, vai de condições até de gestação. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que filhos de mães que trabalharam como agente médica, que trabalha de plantão às vezes de noite durante a gestação, ou seja, trabalhadoras de turno, ou de pessoas que restringem seu sono, que usam o celular à noite. Eles estão acordados durante a noite. Então, o corpo da mulher vai se preparando para o nascimento de uma criança que vai ter um sono polifásico. Então, o da mulher no final da gestação, a gente sabe que no terceiro trimestre, a gente já começa a ficar com o sono mais fragmentado. Então, a gente vai se preparando para uma sincronicidade do sono quando o bebê vai nascer. O que você está chamando aqui de polifásico, só para quem ouve, né, e for leigo entender, é esse sono fragmentado, esses despertares mais frequentes. Em muitas fases. Eu acho que é importante, você chamou a atenção muito bem, acho que é importante a gente explicar o que é o sono polifásico. Mas, antes de chegar lá, esse sono mais cortado, ou seja, que vai fazer em ciclos mais curtos, a mulher no último trimestre já vai tendo. Para quando nascer o bebê, ela já está em sincronia com o bebê. Que interessante. Como a natureza é bonita, A né, natureza gente? faz o que tem que fazer, exato. né? Às vezes a gente atrapalha. Ou a gente, Muitas a sociedade vezes a gente moderna, pós-revolução industrial, então, a gente atrapalha bastante. Mas aí a gente vai fazendo, a mulher vai fazendo um sono mais polifásico. O que é esse sono? É o sono em fases diferentes. O sono à noite, ele não é um bloco único. Ele é um bloco que ele é cíclico. E essa ciclicidade a gente chama de fases. Então, a gente tem 2 macrosonos, que é o sono REM e o sono não REM. E eles se alternam ao longo da noite. E um ciclo é do sono não REM a um REM. Um ciclo. Não REM a um REM. Outro ciclo. Na criança, os ciclos são soltos no bebê quando nasce.
com o tempo vai amadurecendo, e aí conexão cerebral, mielinização do sistema nervoso, ou seja, vai crescendo o sistema nervoso e isso vai se colando um no outro, e aí os ciclos vão ficando mais contínuos. No primeiro ano de vida, até 6 meses, a criança ainda não tem uma liberação de um hormônio que nos ajuda na ciclicidade, chamado melatonina. Ela ainda não tem uma liberação tão estável. Vai começar a ter uma liberação com 3 meses e ganhar estabilidade com 6. Então, nesse período, o sono pode ser muito polifásico. E de onde a criança recebe melatonina? Do leite materno. Perfeito. Não é da fórmula, é do leite materno. Só que o leite materno da mãe que está passando melatonina, né? Não da mãe que está vendo o celular durante a amamentação. Então, da mãe que está produzindo e passando aquela melatonina. Mas a gente tem que entender também que ela vai produzir… Melatonina é um hormônio do escuro e da noite. Não é do sono. Então, é do escuro e da noite. Se ela não está no escuro ou não está na noite, não vai produzir. Né? Então, aquele leite vai ser sem melatonina. Mas o leite da mãe com melatonina, ele vai ter um avanço de fase em relação ao do bebê. Então, ela vai produzir de noite e ele vai tomar esse leite do meio da noite para frente. Então, muito provavelmente, ele vai ter uma fase um pouquinho dissociada da mãe, o que é natural. Então, é outro evento que é importante que as pessoas saibam. A partir do 6º mês de vida, a criança o bebê já tem capacidade de suportar o jejum noturno do sono. Então, não precisaria mais alimentar no meio da madrugada. Sim. Mas o que a gente faz? Acostumou, coloca ali 3 em 3 horas, aquela história que muita gente recebe essa orientação. Então, aí já somos nós atrapalhando o desenvolvimento e a maturação do sono do bebê. Mas, do 6º mês a 1 ano, essa maturação vai ficando um pouquinho mais clara. O bebê vai ganhando o período principal de sono alocado no período noturno e consegue fazer mais ou menos umas 6 horas de sono contínuo, se a gente não interferir. Sim. Então, esse é a fisiologia. Eu acho que essa variação traz muita angústia para as famílias, né? Porque fica aquela sensação, com 1 mês, que às vezes eles são muito sonolentos. Uhum. E, sei lá, às vezes emendam 5, 6 horas de sono. E aí, no mês seguinte, que alguma coisa tumultua, né? Enfim, muda por conta dessas variabilidades. Já gera ali toda uma ansiedade, né? Não, mas a criança tem 1 mês. Não, mas em 1 mês ele dormia X, né? Então, acho que essa normalidade da variabilidade, acho que é uma coisa importante realmente das pessoas saberem. Eu acho. E assim, tem algo que é importante aqui, é que a gente tem que entender que é um organismo em desenvolvimento. É um cérebro em desenvolvimento. Ótimo. Então, é um bebê que antes não sentava, vai começar a sentar. Ele vai começar a olhar o mundo, ele vai ter curiosidade com o mundo. Então, esse desenvolvimento que vai acontecendo vai se refletir em tudo que ele vai ter. Então, às vezes, as pessoas chegam a falar pra mim de regressão de sono. Gente, não existe regressão de sono pra todo mundo. Não existe regressão de sono. Anotaram? Não, anotem. Não existe regressão de sono. É o desenvolvimento da criança acontecendo. É a criança ficando curiosa. É ele e o sono vai ser parte disso. Todos nós, se você tá lendo uma coisa que é super interessante, você tá curioso, você vai tomar tempo de alguma coisa. Às vezes, inclusive, de dormir. Mas é assim Você vai entregar um trabalho importante, exatamente. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Então, para a criança a mesma coisa vai acontecer. Então, a gente tem que entender que esse desenvolvimento vai se dando e como pais e até como agentes de saúde, todo mundo que lida com isso com a criança, a gente tem que entender que o desenvolvimento neurológico vai acontecer e no paralelo vai acontecer todo o restante do desenvolvimento, inclusive do sono. Então, o sono vai deixando de ser, vai ficando menos polifásico, as fases vão se colando mais a partir do 6º mês e se estabelecendo melhor mais para frente, se a gente não interferir. E eu fico imaginando o que significa para um bebê, de repente, ele começar a sentar e poder escolher o que ele olha, né? Aquele bebê que estava só deitado, que tinha que tudo ser trazido ao campo visual, ou no máximo um campo visual mais curto, né? Onde ele consegue interagir, de repente ele senta, ele olha e ele consegue ver o mundo de um jeito muito diferente. E isso que você mencionou da alimentação, Letícia, à noite, desnecessariamente, né? Eu acho que a gente também corre o risco de acostumar o bebê a precisar de uma sensação de barriga cheia para descansar, porque se alguém chegar lá 1 da manhã me trouxer um lanchinho na madrugada, eu vou comer. Isso não quer dizer que fizemos muito isso, né, Malu? Lógico que eu não sou bebê, mas eu fico pensando que a gente acaba acostumando com aquela necessidade de barriguinha cheia, né? Acho que faz sentido, né? Isso ir se tornando um hábito, quanto mais a gente reforçar, né? Super sentido, porque assim, a gente sabe, e como
pediatras que nós três somos, a gente nunca vai desestimular o aleitamento materno. Sim, e no período neonatal, ele é muito relacionado ao sono, a gente sabe disso, que aleitamento e sono caminham juntos, mas chega um momento que a gente vai criando associações. E aí, do 6º mês em diante, e também você não pode, de repente, virar a chavinha, né, e tirar aquilo ali, mas você tem que entender essa associação. Gradualmente, exatamente. Esse bebê. Então, tem essa associação que é o afeto da mãe, o calor do colo, o cheiro da mãe, a plenitude gástrica, a plenitude pós-prandial fazendo alcalose. E aí, o que vai acontecer? Um relaxamento. Começa a ser químico. Sim. Então, quando começa a ser químico, sob um aspecto comportamento mais pós-alimentação, a gente começa a ter uma associação comportamental, emocional, de apego, mas também algo mais químico. Sim. Às vezes, essas crianças chegam no consultório com a dita insônia, a dificuldade de iniciar o sono de forma independente, já com essa associação tão grande que eu brinco, às vezes eu falo para os pais para eles entenderem melhor, olha, é como se você estivesse dando um remédio para ele dormir. Né, um remédio que se uma usa comumente, clonazepam. É como se você estivesse dando um clonazepam para ele dormir. Então, é isso que está acontecendo. Ele está fazendo isso, quando já está com uma idade mais avançada, né? E ainda está habituado àquilo. E a gente dificulta a criança de desenvolver uma habilidade que é um marco no desenvolvimento neurológico que tem que acontecer a partir do 7º mês, que é a autonomia no dormir. É autonomia emocional. Eu consigo me acalmar. Eu consigo regular a minha emoção. Com certeza. Então, acho que só para explicar essa questão da alcalose, né, para quem nos ouve, quem não é técnico, depois que a gente come uma feijoada de sábado, fica todo mundo ali super sonolento, né? Isso tem a ver com uma variação no pH do nosso sangue. Então, se aumenta ali, diminui a acidez, na verdade, né, que é a alcalose, isso decorrente do enchimento do estômago. Então, o bebê, né, depois de comer bastante, fica mais sonolento, de fato, né? Enfim, faz essa associação. Por conta dessa alteração da acidez do sangue. E eu costumo dizer, às vezes, quem acostuma, por exemplo, com leite, inclusive de fórmula, eu falo a mesma coisa. Você sabe aquele prato de arroz e feijão que você termina de comer? Pronto, é isso que você tá dando. No meio da madrugada do seu filho, você tá acordando seu filho para dar um pratão de arroz e feijão. Uma feijoada quase, feijoada, né? Na madrugada. Bem isso. Bom, acho que é super importante a gente comentar, então, pegando esse gancho da questão do desenvolvimento, né, relacionado ao desenvolvimento neurológico, né, e amadurecimento neurológico em relação ao sono, para trazer um dado aqui pra gente. A Academia Americana de Sono, num relatório atualizado do ano passado, de 2024, mostrou que o sono ajuda o cérebro da criança a consolidar memórias, formar novas conexões neurais, né? E eu acho que isso é super importante a gente enfatizar, porque eu percebo muito isso na prática clínica. Muitas famílias chegam com aquela… primeiro com aquela dúvida, né? Quando que meu filho vai dormir a noite inteira? Então, acho que essa sua primeira fala diz muito essa resposta. Nunca, alta, né? Dormir a noite inteira não é uma habilidade humana, porque, de fato, nós temos estas fases, estes ciclos, né? Mas, por outro lado, também, esse dormir bem é muito importante para o desenvolvimento e vice-versa, né? Do desenvolvimento neurológico. E uma coisa que eu acho sempre legal de colocar para as famílias é que a criança precisa desse dormir bem para que ela consiga formar conexões nervosas, criar novos neurônios, né? Para a própria arquitetura do crescimento do cérebro, né? Como um todo. Então, como que você acha que a gente consegue explicar para os pais, de forma simples, a importância desse dormir bem como parte ativa do desenvolvimento cerebral, né? Do descanso de fato e o descanso de dia, acho que também é importante nisso, né? Então, como que você colocaria para as famílias que nos ouvem a importância do sono e como que, no sentido do desenvolvimento neurológico, e como isso se correlaciona em quantidade, em qualidade do sono, para o desenvolvimento neurológico? Eu acho que tem várias formas da gente plotar essa resposta. Eu vou tentar uma que seja mais didática para o público. Eu acho que, primeiro, a gente precisa pensar nessa habilidade do processo de adormecer. Que aí a gente está falando das questões comportamentais, afetivas, que passam pela cognição. Qual é a primeira? Se a gente estimula o sono independente, a gente sabe que crianças que adormecem de forma independente são mais autoconfiantes. Elas conseguem acreditar em si mesmas, que elas conseguem, que elas podem, que elas não dependem de um adulto. Então, eu vou entrando nessa seara. Então, no processo do adormecer.
Uma vez adormecido, a gente sempre tem que contar o que é saudável na quantidade de sono. A gente precisa contar as 24 horas. Nós não contamos o período da noite somente, a gente conta as 24 horas. Então, quando eu falo que uma criança de 3 anos tem que dormir entre 11 e 13 horas, nas 24 horas. Nunca contar só no período noturno. Chega muito pai no consultório falando assim, ai, meu filho dorme só 8 horas à noite ou só 10 horas à noite. Tá, mas de dia dorme também? Tira quantas sonecas? Então você soma as 24 horas. Que vem com aquela lenda de que criança não dormindo de dia vai dormir melhor à noite, né? Isso é 100% lenda. 100% lenda. Dorme Todas pior, as vezes, né? Dorme pior, Dorme pior. exatamente. Melhor dorme, pior dorme, pior dorme. Melhor dorme de dia, consequentemente de noite. Qual é o ponto daqui? O sono é uma questão das 24 horas, ele não é uma questão da noite. Então, ele é reflexo do dia, da relação com o se acalmar, da relação com sua regulação emocional e do gasto energético. Então, eu tenho um balanço, uma via com 2 balanças aqui. Eu tenho processos circadianos, que é tudo aquilo que gira a cada circadia, a cada cerca de 24 horas e que é cíclico no nosso corpo. Liberação de hormônio do crescimento, liberação de hormônio da tireoide, de hormônios que são reguladores e contrarreguladores da insulina e da... Fome e saciedade, Exatamente, né? fome e saciedade. Então, e até de controle de pressão arterial. Então, a gente tem isso aqui que é cíclico no nosso corpo. Junto com isso, o processo de gasto energético é a recomposição energética. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. O cérebro da criança não suporta um gasto energético sem um descanso muito grande. Então, eu vou gastando energia, eu preciso recompor essa energia. Então, ele tem que dormir de novo. Então, é esse balanço que o amadurecimento cerebral vai dando e, portanto, a gente vai, com o tempo, diminuindo as sonecas de noite. Mas, de dia, para aumentar o sono da noite. Legal. E no sono da noite, o que acontece? Qual é a importância? Primeiro deles é que 2/3 do hormônio do crescimento do GH são liberados na primeira metade do sono. Naquele bloco de sono, que é o que a gente chama de sono profundo, é sono N3. Então, nas 2 primeiras horas de sono, 2/3 do GH. Agora, imagina uma criança que acorda a noite inteira. Ou porque tem algum problema de respiração, ou porque tem refluxo gastroesofágico, ou porque comportamentalmente fica acordando mesmo. Ela vai ter comprometimento do crescimento dela. E, de fato, tem. Isso tem a ver também, agora uma pergunta minha, tem a ver também com o horário que a criança dorme, essa liberação do GH? Menos. Tá. Menos o horário e mais com o tempo que ela tá adormecida. Ah, legal. Tá? Então, é de 1 a 2 né? horas. É no primeiro bloco de sono, 2/3 do GH vai ser liberado. Então, essa é uma das importâncias do sono. Uma outra é consolidação de memórias. Que memórias? A gente tem 2 tipos principais de memórias, falando de forma muito ampla. A memória que é declarativa, que é aquela memória de informações. Eu sei que isso aqui é uma caneca, aqui é branca, então é factual, né? Então, essa é a memória declarativa. A memória não declarativa é aquela memória que tem relação com emoções, né? Com a sensação, com o sentimento. A memória declarativa, ela vai ser consolidada durante o sono não REM, que é o sono que recompensa cansaço. Primeira metade da noite. A memória não declarativa, ela vai ser recompensada durante o sono REM, que é a segunda metade da noite, que é o sono que a gente sonha. Ah, que interessante. Então, são 2 coisas separadas. Então, eu tenho um sono na primeira metade bem, mas na segunda metade fragmentado, eu posso ter diferenças entre memória declarativa e não declarativa. São os momentos em que isso vai acontecer. Nossa, aqui. eu tô com meu sono péssimo, então eu tô pensando aqui. Não tô esquecida. O que fazer pra melhorar. Tô terrível, né, amiga? Mas aí é outra história, né? Então, assim, acho que são os 2 pontos que a gente tem que colocar. Liberação de GH na criança, memória. Outro ponto que é importante, controle de pressão arterial, que às vezes a gente sabe como pediatras que é muito negligenciado na população pediátrica, né? Então, é de noite que a gente vai com o crescimento fazer. da obesidade, acho que vira um tema super importante. Super né? importante. O descenso da pressão arterial que acontece de noite, ele depende de um sono estável. Senão, ele não vai acontecer. Vocês que trabalharam em UTI sabem, tem crianças que ficam assim. Provavelmente essas crianças são apneicas, ou têm apneia, ou tem alguma coisa que interrompe o sono e que ele não faz o descenso da PA. O outro ponto é restabelecimento muscular. Então, aquele cansaço, acidose lática, né? Que é aquela queimação que dá no músculo quando a gente trabalha muito músculo. Então, vai ser durante o sono que você vai recompor isso durante a N3. Então, todas essas são funções importantes. Então, uma criança para aprender, uma criança para ser emocionalmente estável, para crescer, ela precisa dormir. E ela precisa dormir de forma estável. Então, acho que esses são os maiores argumentos que eu uso para os pais quando eu falo:
a gente precisa olhar o sono. Mas é que o sono tem, se a gente tem tudo isso de funcional, fisiológico, a gente tem todo um lado emocional relacionado ao sono. E aqui é um ponto importante. Então, muitas vezes, durante o dia, a criança não consegue ter um controle emocional porque não é permitido a ela que tenha um controle emocional. Porque os pais estão muito ansiosos, passando na frente, e a criança não pode se frustrar, porque a criança não pode fazer. E o que acontece? Não deixando, quando chega de noite, quer que a criança durma sozinha, e aí isso fica complexo. Porque você está falando grego no horário e alemão no outro. Então, Nossa, assim, são com línguas certeza. diferentes. Então, esse controle emocional, que às vezes aparece no sono, né? Ai, não consigo adormecer sozinho. A criança, meu filho não dorme a noite inteira, como você falou. Ele acorda muito. Todo mundo vai acordar à noite. Todo mundo, todos nós acordamos à noite. O problema não é acordar, é saber voltar a dormir. E eu só sei voltar a dormir se eu tenho um autocontrole emocional. E eu tenho um autocontrole emocional, não é para dormir, é durante o dia. Então, é por isso que a gente fala que o sono é das 24 horas. A causa e a consequência são nas 24 horas. Nossa, que interessante. Eu acho que tratar o sono como algo natural também ajuda, né? Letícia, acho que esse equilíbrio que é difícil, a gente saber que a gente tem que ensinar o bebê a dormir, mas também como algo natural, porque eu acho que muitas famílias se cobram, né? Até sabendo toda essa importância, não, preciso fazer esse bebê dormir. No consultório eu percebo como é heterogêneo nas famílias, como algumas vezes o pai ou algumas vezes a mãe tem mais habilidade em fazer essa criança dormir. Então, acho que também impacta, né, a própria relação do genitor com o seu próprio sono. Eu lembro uma vez de ter assistido uma aula sua e você comentou de um caso de uma criança que só dormia, eu acho que era com a babá. E os pais se esforçavam para que essa criança dormisse e não conseguiam. E aí você foi no ponto de que a gente tem que olhar toda a relação dessa criança durante o dia com esse cuidador. E acho que entra nisso que você está mencionando, né? Como é esse comportamento durante o dia, essa habilidade em lidar com frustração, em se conectar com a criança. E isso impacta na habilidade desse cuidador, seja o genitor ou uma cuidadora, em fazer a criança adormecer, né? Então, e às vezes olhar para essa família ou para essa mãe que tá com uma depressão pós-parto, né? Às vezes emocionalmente abalada e que isso invariavelmente vai fazer parte ali, não é que é culpa de ninguém, mas vai fazer parte dessa dinâmica, né? E acho que traz muitos mais desafios ainda, porque o tratamento não é simples, não tem uma fórmula mágica, né? Como vendem na internet. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Quantidade de camadas e dimensões que a gente tem que olhar quando vai tratar o sono na infância. Primeiro, porque não é só um componente fisiológico. Aí tem comportamento, aí tem afeto, aí tem apego, aí tem toda a narrativa da família do pai, toda a narrativa da família da mãe. E a narrativa da criança e da nova família que se criou. Então, tem tudo isso embolado ali. E aí, a gente coloca isso numa sociedade que está super ansiosa. Onde nós, mulheres, temos filhos mais velhos. Existe uma frase interessante que é necessário uma tribo para criar uma criança. A gente não tem tribo. A gente é sozinho para criar criança. Então, as mães dos nossos pacientes são sozinhos para criar as crianças também. Então, eu sempre falo, quando eu falo isso, eu não falo com juízo de crítica, não. Sim. Não é criticando. Ou a gente entende, passa o pente fino e saber o que está acontecendo. Porque o que acontece? A mãe chega naquela situação super ansiosa. Tá cansada, passou o dia trabalhando, é o momento que eu tenho com meu filho. Às vezes o pai chega tarde, é a hora que eu tenho para brincar. Como é que eu não vou brincar com ele? Como é que eu não vou estar ali? E aí eu vou fazer tudo que meu filho quer. Por quê? Porque eu estou me sentindo frustrado de não ter dado, exatamente, endividado. E aí eu quero pagar a dívida ali. E aí o que eu pago? Como é que eu pago a dívida? Impedindo a criança que se desenvolva, que se frustre num joguinho, numa coisa pequena. E chega lá na hora, não, vou frustrar ele, colocando ele para dormir de forma independente. Então, a gente tem meio que um caldeirão de coisas muito negativas, socialmente falando, e que favorecem esse aumento absurdo de incidência que a gente está vendo, né? A gente não consegue ter, a criança às vezes não consegue confiar nos pais, como no caso dessa babá que eu te falei, dessa aula. Esse é um caso extremamente interessante, que ele só dormia com a babá porque ele tinha uma relação de confiança. Era uma criança autista e ele confiava nela. Só nela, porque o que ela falava, ela fazia. É importante pro sono, né? Muito. Sono é um processo de entrega. Não é uma luta. Se você tá uma luta... Eu lembro que tinha uma época que minha filha não conseguia dormir só. Ela tava ansiosa. Eu falei, filha, fecha os olhos, vai dormir. Ela... Fecha os olhos, filha. Filha... Eu acho que você não tá fazendo certo. Então, não é só o comportamento, fechar os olhos. Você vê a atenção que você coloca para tentar fazer aquilo? Sim. Não dá. Sim. Você tem que se entregar. Quando você começa a tentar controlar, já deu errado. Então, a criança tem que ter confiança para se entregar.
Mas se ali é um momento de animação, é o único momento que eu tô com meu pai, com a minha mãe, tarará, não tô falando que todo mundo tem que largar o emprego, tá? Pra fazer isso, não. É ter relações saudáveis durante o dia com a criança. Mas se a criança acha que aquilo ali é o único momento que ela tem a atenção dos pais, não importa. Vai ser um copo d'água, vai ser ir ao banheiro, vai ser tá doendo as costas, vai ser coça aqui, vai ser não sei o que, entra naquelas dinâmicas, aquela dinâmica. Não, peraí que eu vou pegar aqui não sei o que lá, né? Exatamente. E aí vai ficando difícil, porque como é que você vai negar uma água? Como é que você vai negar um isso? Puxa vida, não me pede nada. Então, pra criança, você tá fazendo uma coisa, pra você tá fazendo outra coisa. Então, essa falta de clareza no comportamento que se relaciona ao sono também piora muito a dificuldade em iniciar o sono, né? E baseado nisso, né, pontuando que você falou dessa criança, que era uma criança autista, os dados do JAMA Pediatrics do ano passado trouxeram que 40% a 80% das crianças do espectro autista apresentam distúrbios, dificuldades com o sono, né? Então, pode ser ainda mais desafiador. É desafiador sobre vários aspectos no autismo. Tem essa questão que a gente falou do comportamento. Tem uma questão que um percentual dessas crianças com autismo, eles têm alteração na liberação de melatonina. Existem 2 enzimas que participam da cascata conversora do triptofano e melatonina, que elas estão alteradas em um percentual grande de autismo. Esse número tem sido questionado na literatura, mas existe essa alteração e tem um perfil sensorial. Então, eles têm um perfil de maior sensibilidade luminosa, às vezes ao toque. Eu já tive pacientes que era a etiqueta do pijama. Já tive também. Já teve? Já tive. E até descobri a etiqueta do pijama. Sim. Hoje em dia tá top 5 na minha lista. Costura da meia. Costura da meia. Costura da meia. Às vezes a textura do pijama, o cheiro do sabão em pó. Então, até você descobrir que é tudo isso, demora, fica um tempão. Então, assim, são essas 3 principais camadas, mas, é claro, tem outras coisas químicas acontecendo no TEA também, que podem favorecer. E a gente sabe da grande incidência de TEA atualmente. Então, acho que é muito importante a gente falar que sim, que e que a gente tem que olhar de frente, saber mapear e olhar de frente, né? Aproveitando, então, que a gente está falando, né, agora de um transtorno do desenvolvimento, porque também outra coisa que chega bastante, não sei se a Malu tem a mesma impressão, acho que até por estar bastante difundido as questões do desenvolvimento, os transtornos, o aumento do autismo, as famílias, pelo menos, acho que em várias populações ficam atentas em relação a isso, né? E aí, às vezes, criança com 2 meses, eu recebo essa pergunta. É porque, sei lá, meu filho ainda não tá fixando o olhar, pode ser autismo. E, às vezes, vem essa demanda do sono, né? Meu filho tá dormindo muito mal, pode ser autismo, né? Então, acho que vale a gente destrinchar um pouco para comentar com o pessoal. O que de fato, então, dado que a gente falou tudo sobre a normalidade, todos os aspectos importantes dessa sedimentação de rotina e de todas essas camadas que você mencionou, quando de fato a família precisa olhar para o sono e acender um alerta, fala, não, isso aqui não está normal. Quando que é o momento de buscar ajuda, seja em termos da alteração do sono que eles identificaram e a partir de que faixa etária, porque acho que a gente comentou bastante da variabilidade desse primeiro ano, né? E de quão amplo é o que é normal. Então, quando que acende o alerta e fala, não, agora eu preciso ir num médico do sono? Eu acho que tem alguns pontos aqui que são importantes. As insônias, que é toda essa dificuldade de iniciar o sono, manter o sono, despertar precoce por mais de 3 vezes por semana, mais de 3 meses, que impacte o cuidador, no caso da criança, a despeito do ambiente adequado e impacte o desenvolvimento, isso daí é definido como insônia. Quando é que a gente começa a falar de insônia na infância? 6 meses, é o nosso ponto de corte. Antes de 6 meses, é sono polifásico do bebê. Eu não posso dizer que isso é uma doença, que isso é um problema, que isso é um distúrbio, que isso é um transtorno. É claro que crianças com TEA, nível 2 e 3 de suporte, vão ter um sono muito mais fragmentado, vão ter uma redução muito maior do tempo total de sono nas 24 horas, mas eles têm outros sinais e o sono está vindo passeando ali no paralelo. E às vezes é um diagnóstico ou uma percepção que você vai ter retrogradamente, né? Quando eu faço o diagnóstico lá na frente, que eu vou olhar para trás e vou falar, realmente, tinha um sono aqui bastante complicado, né? Isso. Porque as famílias às vezes vêm com essa demanda como se com 4 meses a gente conseguisse falar alguma coisa. E realmente não tem como, né? Não, de forma isolada, baseado em sintomas do sono, a gente não consegue falar. A gente não tem ensaios clínicos para dizer isso. Embora, como você falou muito bem, retrospectivamente a gente veja, a gente não tem como falar. Então, a gente
passa o corte em 6 meses. 6 meses, porque até lá o sono é polifásico. Pessoal que tá comprando curso de sono ou consultora de sono com 3 meses para fazer milagre, peçam seu dinheiro de volta, porque isso é importante. Até 6 meses, Eu acho que tem uma coisa muito importante também, que a gente precisa considerar que o meio tem que estar adequado. A gente sabe, somos mães também. Primeiro filho é uma catarse, a gente nasce junto, assim, Meu filho dormia péssimo. Então, a minha tinha refluxo. Laura dorme ótimo. Mas assim, também tem a nossa ansiedade, a nossa vontade de ajudar, de puxa vida, eu sei isso, eu sei aquilo, a gente se coloca naquele ponto. Então, a gente precisa levar em consideração isso também. O que o adulto não está interferindo. Mas vamos considerar nas condições normais de temperatura e pressão, que isso, nada disso esteja acontecendo. Não tem uma família a família está tranquila, ninguém interfere na criança, a criança é colocada de forma independente. Vamos considerar isso. Fora esses casos mais graves de autismo, que aí a gente, né, como eu falei, o sono vai no paralelo, os casos mais leves, mais suaves, esse de diagnóstico mais difícil, né, assim, mais leves, eu não gosto dessa expressão, mas é nível 1 de suporte, né, nível 1 de suporte, que estão aqui, começam a dar uns sinais. Quais são os sinais que a gente vai ver e a gente vai considerá-los a partir do 6º mês? Refratariedade no tratamento da insônia, aquelas insônias ultra refratárias. Aquelas que você faz tudo, que a criança é irritada na hora de dormir, acordado, e você tenta colocar para dormir, você vê que a criança está com sono, ela não consegue regular, a despeito de uma orientação e de pais que se regulam. Então, isso aqui é um ponto para chamar a atenção, depois do 6º mês. Um outro ponto, transtorno rítmico do desenvolvimento do sono. O que é isso? Sabe aquela criança, depois dos 6 meses, que para dormir precisa bater muito a cabeça? Ritmicamente. Como se fosse uma estereotipia? Quase isso. Funciona para alívio de ansiedade? Exatamente, para um certo controle vestibular, né? Então é um relaxamento vestibular. Então, mas que faz isso com muita frequência em todo o sono, ou seja, ela está tentando se regular, porque nas vias naturais que ela já deveria ter começado a amadurecer, ela não amadureceu. Ainda não tá legal. Tá? Mas aí a gente vai falar disso depois de 6 meses, gente. Por favor, antes de 6 meses, muito cuidado. Rotina, né? É isso. Rotina, tentar não associar. Então, isso é um ponto super importante. Então, o transtorno rítmico do movimento, que não melhora, que não cede, que tá ali estável, a despeito da criança crescendo, isso daí chama atenção. Tá? Essa refratariedade e irritabilidade muito constante relacionada ao sono. Então, essas são coisas que chamam a atenção. Eu já tive muitos casos de insônia que foram muito difíceis de tratar e que eu ficava com uma pulga atrás da orelha, mas eu não tinha um critério para fechar para nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Não tinha. Lá com 2 aninhos, 3 aninhos, eu comecei a ver que os critérios iam aparecendo. E aí, olhando para trás, aquelas insônias ultra refratárias. Mas eu não posso falar que toda insônia super refratária vai virar isso. Atualmente, acho que esse ano, no final do ano passado, se eu não me engano, saiu um trabalho falando exatamente isso. A característica super refratária da insônia no primeiro ano de vida da criança com autismo. Então, isso é uma coisa que está começando a ser destrinchada na literatura agora. Então, acho que é uma coisa que veremos cenas do próximo capítulo, mas eu acho que é importante a gente ficar de orelha em pé com essa ultra-refratariedade, transtorno rítmico que não vai cedendo. Porque no pequenininho até se considera normal, mas ele vai cedendo com o tempo. Que não cede, que aumenta. Headbanging, body rolling, esses termos em inglês que são desses movimentos rítmicos, isso daí que persiste, não melhora, isso chama atenção. Os dados muito interessante. Os dados do CDC do ano passado mostram um aumento expressivo no uso de melatonina, muitas vezes sem orientação médica e com riscos associados, né? Banalizou muito, né, o uso desse suplemento. A facilidade, né, que as famílias conseguem comprar isso sem orientação médica. E aí, qual a sua opinião, Letícia, sobre isso? Quais são os riscos e como, acho que nesses casos que você mencionou, dos casos realmente patológicos, sempre ter um profissional especializado para seguir junto é fundamental, certo? Certo. Eu sou do time que levanta a bandeira que melatonina produz a sua. Você faça a sua própria melatonina. Como? Apaga a luz de noite. Gostei, vamos lançar esse movimento, né? Por favor, apaga a luz, produz a sua melatonina. Exatamente, à noite. E essa suplementação até poderia deixar o corpo com uma dificuldade de produzir a sua própria melatonina? Na verdade, a melatonina é o único hormônio sem alça de feedback. Então, ele não impede a tua
produção própria de melatonina. Mas sabe o que ele impede? O teu bloqueio matinal. Sabe aquele bloqueio que, assim, qual é a fisiologia da melatonina? À noite no escuro, a gente para de captar a luz e aí sinaliza que tem uma camada de célula na retina, que é as células ganglionares, vão passar pela via da melanopsina, chega aqui numa área no cérebro chamada núcleo supraquiasmático, desce, sobe de novo e avisa uma glândula. É de noite, tá escuro, você tá protegido, pode liberar. Aí ela fala, pode ir! Vai lá, galera! Aí solta a melatonina. É um hormônio de conforto, Tô pensando né? Exatamente. Assim. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai ser o maestro daquela orquestra da organização temporal da liberação dos outros hormônios. Então, vai preparar o corpo para o metabolismo da noite. Perfeito. Então, se a gente der isso de forma… Exógena não faz dormir, não melhora em nada o sono. Ele prepara o corpo para o metabolismo noturno. Numa dose muito alta, ela até tem inicialmente um efeito hipnótico. Mas nas doses normais, fisiológicas, ela não tem efeito hipnótico. E tá, então vai ser liberado. Quando você acorda de manhã, se expõe à luz, você faz a sinalização contrária. Você interrompe. Aí ela para. Ela não é antagonizada por ninguém. E não antagoniza ninguém. Tá? É o único hormônio que não tem a alça do feedback, como eu falei. Eu tinha essa dúvida. Muito boa essa pergunta. Só que tem um ponto. Se você toma exógena, você não bloqueia de manhã quando você acorda. Porque ela tá lá. Cansado. E o que a gente precisa fazer de noite? A gente precisa fazer resistência à insulina, porque eu não tô comendo à noite, né? Eu preciso suportar um jejum noturno. Se eu continuo com melatonina circulando, resistência à insulina de manhã. Puxa, que grave. Olha só que grave. Com esse monte de obesidade infantil aumentando, pressão alta, comendo mal. Só que aí qual é o ponto? Como a melatonina entrou não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, na classe suplemento alimentar, não passou por estudo fase 1, fase 2 de segurança. Então, e essas coisas não foram estudadas, né? Se você for ver um trabalho, ninguém tá medindo glicemia matinal. Hemoglobina glicada, variação glicêmica, ninguém está medindo esse metabolismo, né? Então, aqui é uma coisa muito importante, como ela foi classificada no mundo. Aí é pressão da indústria, isso aí. No Brasil, pelo menos, a gente tem melatoninas mais puras, que é mais interessante. Então, junto à Anvisa, a Anvisa pelo menos solicitou a pesquisadores que falassem qual é a dose, por isso que você vê que aqui a gente tem 0,21, que é a dose fisiológica de melatonina que um adulto produz, ponto. Já nos Estados Unidos e Canadá, é diferente. Eles podem ter uma variação maior e eles podem colocar outras coisas no seu suplemento de melatonina. Então, tem 2 estudos canadenses muito interessantes que mostram que eles pegaram uns gummies de melatonina e não só gummies, chocolatinho, tem um monte de coisa de melatonina, né? Pegaram esses suplementos e destrincharam o que tem lá. Encontraram benzodiazepínico, encontraram antihistamínico, encontraram medicação para antiemético, né? Todos esses remédios que a gente sabe que tem sono como efeito colateral, porque são sleep aids, ajudas para sono, né? Então é um misturado que contém melatonina. Então isso é uma coisa muito importante da gente entender a diferença. Então se tiver que usar, tiver indicação clínica clara, distúrbio de ritmo circadiano, ou uma criança com autismo que talvez se comprove que tem um distúrbio de ritmo concomitante, alguma coisa assim, ou com doenças neurológicas que passam, sim, por uma desregulação na liberação de melatonina, algumas síndromes específicas que você vai passar, a melhor opção é a melatonina comprada no Brasil. É melhor do que trazer dos Estados Unidos ou do Canadá. Na Europa também tem as duas coisas. Na Europa tem a liberação do gummy e tem a liberação também de farmácia, como a gente tem aqui. Mas a nossa, nesse ponto, ela é mais segura. Mas se for para usar, tem que ser com orientação. Tá super explicado, porque quem usa prefere as de fora, né? Porque o efeito tem um monte de coisa. Né? Pra dormir. Mais perigoso, mas tem um monte de coisa misturada aí que ajuda, né? Gente, acabou nosso tempo. Quero ficar conversando 4 horas aqui. Nossa, muito obrigada, muito. Letícia. Aprendemos muito. Maravilhosa obrigada a nossa conversa. E como a gente falou, é difícil para as pessoas terem acesso à informação de qualidade. Então, assistam o nosso podcast. Vocês vão sair sabendo tudo de sono. Obrigada, Letícia. Foi um prazer. Obrigada. Aprendemos muito. Espero que vocês tenham aproveitado. Esse foi mais um Pode Isso, Pede. Seu podcast sobre infância, maternidade, para resolver as dúvidas com informação de qualidade, sempre baseado em medicina. Aproveita, já ativa o sininho e segue a gente nas redes YouTube, Spotify, a cada 15 dias. Obrigada. Obrigada.